Mo Dongfang levantou-se de repente, ainda ofegante após o que acabará de acontecer. Mas agora, ele sentia como se estivesse em uma posição diferente. Seus olhos brilhavam intensamente, uma luz dourada cheia de poder. Terceiro nível, primeiro camada celestial. Avaliando uma criança da sorte que desafia o céu, sentindo a fortuna do mundo inteiro entrando em seu corpo. Do outro lado, Lu Xiaojie estava conversando com o sistema. Hoje, o sistema inesperadamente exibiu uma nova notificação, capturando imediatamente sua atenção. Sem hesitar, ele concordou. Que notícias? O sistema então apresentou as seguintes linhas de informação: missão de promoção. Seu séquito a completou. É hora de promover para um séquito de 7º nível? Lu Xiaojie de repente teve uma dúvida. A missão de promoção só precisa de mais um 3º nível. Quem é aquela criança trabalhando tão duro? Eu devo recompensá-la grandemente quando voltar. Ele pensou por um momento e então disse decisivamente: então vamos promover. O sistema foi imediatamente atualizado, emitindo um som jubiloso. Os aldeões abaixo estavam ocupados trabalhando quando uma pessoa gritou de repente: pessoal, olhem para o céu. Em plena luz do dia, nuvens escuras de repente se reuniram densamente. Algumas pessoas, ouvindo isso, também olharam para cima para prestar atenção. No céu, espessas nuvens negras começaram a girar, formando um vórtice gigantesco. No chão, os aldeões ficaram todos surpresos, com os olhos brilhando de curiosidade e medo. O que há com essas densas nuvens negras? Raio! Em meio às nuvens escuras e rodopiantes, um ponto amarelo brilhante de repente brilhou intensamente. As pessoas murmuraram entre si: o que está acontecendo? É porque o líder da seita Lu fingiu demais que nem os céus aguentam mais. Outra pessoa zombou: de jeito nenhum. Se isso fosse verdade, o líder da seita Lu já teria morrido há muito tempo. De repente, alguém gritou: olha ali! As nuvens negras estão se dispersando. Do centro daquele grande ponto brilhante, um raio dourado deslumbrante disparou diretamente para o centro da casa comunal, criando uma forte explosão. A rajada da poderosa explosão sacudiu o ar violentamente. Algumas mulheres da aldeia gritaram, seus gritos misturados ao vento: ah! Meu vestido! Droga, não vou cortar meu vestido tão curto de novo. Ah! Não, por favor, não estrague meu vestido. Em meio ao caos, uma imagem brilhante apareceu inesperadamente, um majestoso dragão dourado emergiu dos raios cintilantes. Sua forma era grande e majestosa, carregando a presença de uma seita de 7º nível. Imediatamente, a voz do sistema ecoou, fazendo um anúncio claro: a seita Mo subiu de nível para se tornar uma seita de 7º nível. Nota: esta é uma cena que só pode ser vista por novos jogadores. Uma série de mensagens de congratulações inesperadas surgiram em rápida sucessão: parabéns! Seu séquito, o Mo séquito, foi promovido ao 7º nível. Os personagens no séquito torceram animadamente: agora estamos no 7º nível. Conseguimos chegar ao 7º nível. Há quanto tempo não chegamos ao 7º nível? Haha, um séquito assim evoluiu entre os peixes salgados como nós. Agora os pontos de experiência das missões da seita vão dobrar. Minha mãe não precisa mais se preocupar comigo não tendo missões. A atmosfera animada durou até que Lin Huagan falou repentinamente: pessoal, não celebrem tão cedo. Essa afirmação deixou a multidão confusa. Por quê? Lin Huagan apertou o punho com firmeza, seus olhos brilhando de confiança. Ele respondeu decidido: porque só quando nos qualificarmos para nos tornarmos um séquito sob a seita da espada é que realmente o séquito Mo decolará. Nesse momento, poderemos entrar diretamente entre os 100 principais recursos. Os benefícios que obteremos então serão tão abundantes que não poderemos sequer imaginar. Suas palavras ainda mais agitaram a excitação de todos. Eles gritaram alegremente: uau! A missão para subir ao 7º nível do séquito foi completada. Há alguma recompensa? 1 milhão de pontos de experiência, 1 ponto em talento de esgrima.
O líder do séctimo leu o anúncio, seus olhos brilhando de interesse. Que valor tem apenas 1 milhão de pontos de experiência? Quem pode usar isso? Ele pensou consigo mesmo, um leve sorriso brincando em seus lábios. Somente o talento de esgrima é o que eu realmente quero. Lu Xiaojie lançou um olhar para Jian Xinyan e Pei Qianqian, que conversavam animadamente, um toque de astúcia em seus olhos. Em sua mente, ele pensou, se eu pressionar o talento em esgrima para subir de nível agora, certamente aquelas duas ficariam assustadas. Mas, pensando bem, como fazemos parte deste mundo, é melhor fazer tudo segundo seus padrões. Com esse pensamento, Lu Xiaojie sentou-se no chão, cruzou as pernas e ativou a técnica do vento espiritual. Ele disse seriamente, Xinyan, Qianqian, protejam-me. De repente, estou com um pressentimento. Ao ouvir isso, as duas ficaram tão espantadas que suas bocas abriram-se. É assim que você chama de pressentimento? Apesar de seu espanto, rapidamente concordaram em protegê-lo. Pei Qianqian olhou para Lu Xiaojie, pensando secretamente, isso é absurdo. Isso é absurdo. Só porque eu cometi um pequeno erro, o tio Lu alcançou a iluminação. Então, se eu errar algo grande, será que o tio Lu? Enquanto isso, Jian Xinyan não pôde deixar de se perguntar, a compreensão de Xiaojie poderia ter vindo da batalha com Eng Yin. Se esse for o caso, então não preciso mais causar problemas para Eng Yin. Ela suspirou, seu olhar mostrando um toque de conflito. Inicialmente, ela tinha a intenção de resolver essa velha pendência. Lu Xiaojie sentou-se em silêncio, seu olhar fixo intensamente na qualidade da habilidade com a espada em suas mãos. Ele ponderou, não posso apressar isso. A compreensão deve ter a postura da compreensão. Esta qualidade da habilidade com a espada, apenas um ponto, trouxe tanto. Além de aumentar minha força física em 10%, ela também melhora 5 camadas de intenção de espada, 5 camadas de espadas e 5 camadas de ataque comum. Com essa qualidade, minha força geral certamente aumentará exponencialmente. Talvez. Não apenas isso. Ele curvou ligeiramente os lábios em um sorriso, uma mistura de satisfação e antecipação. Quando o momento certo chegou, Lu Xiaojie respirou fundo e então upgradeou. Instantaneamente, a camada dourada quente que cercava a qualidade da habilidade com a espada se despedaçou, e uma luz brilhante rompeu. Qualidade da habilidade com a espada nível 41 foi promovida à qualidade da habilidade com a espada nível 51. Simultaneamente, uma espada fantasma apareceu, brilhando intensamente. Um jorro de energia dourada irradiou da espada, envolvendo o corpo de Lu Xiaojie. Imediatamente, a área onde os três se encontravam foi cercada por um vento feroz e giratório, continuamente agitando. Jian Xinyan e Pei Qianqian, que estavam à sua guarda, ficaram surpresas com a mudança súbita. Elas se viraram para se olhar, com os olhos cheios de espanto, e então falaram em uníssono, Xiaojie. O tio Lu quebrou novamente. No jardim de flores perto da montanha Chunqiu, o tempo está congelante com gelo e neve. A grande suprema anciã Cixin e suas duas atendentes estão admirando a paisagem da geleira e das montanhas nevadas. Uma atendente falou e perguntou a ela, não é apenas um cultivador de espada de Qin Zhou? Por que você está tão feliz? Cixin, ao ouvir isso, franziu a testa e respondeu, o que você quer dizer com um cultivador de espada de Qin Zhou? Aquele é o cunhado da montanha Chunqiu, um meio-genro, você entende? De fato. O sistema exibiu duas linhas, coração de espada, intenção de espada. O líder da seita Mosek, Lu Xiaojie, riu e disse, haha, acumulei tantos pontos de experiência só para hoje. Vamos lá, vamos subir de nível, as duas. O sistema imediatamente anunciou duas respostas, coração de espada e intenção de espada nível 4. O próximo upgrade requer 16 milhões, você deseja subir de nível? Xiaojie estreitou os olhos e leu os números, murmurando, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Depois de terminar de ler, ele pulou em choque e gritou, 16 milhões. Ambos custam o mesmo, por que você não vai roubá-los em vez disso?
Ele estava frustrado, mas ainda assim clicou para verificar as duas opções de upgrade, murmurando: vocês dois olham para as habilidades de espada, só tem esse pequeno ponto. O sistema exibiu duas opções de upgrade para o coração da espada, uma era som desacelerado nível 4, a outra era ataque regular nível 4. Shao Ge recalculou calmamente, pensando consigo mesmo: a intenção de espada e o coração da espada devem esperar até que o preço seja reduzido pela metade ou eu tenha mais pontos de upgrade antes de atualizá-los. Vamos atualizar as habilidades de espada primeiro. Dito isso, ele decidiu atualizar som desacelerado e ataque regular para nível 5. Após o upgrade, ele clicou feliz no sistema para procurar mais. A seguir, vamos ver se há bons upgrades para as habilidades comuns. O sistema exibiu 3 recompensas. Recompensa 1, 5 milhões de pontos de experiência. Recompensa 2, um talento de esgrima. Recompensa 3, um item aleatório. Ele olhou para aquelas linhas de texto e exclamou empolgado: chegou, chegou. Não é isso que eu estava desejando? O sistema de notificação de tarefas anuncia a 4ª rodada de missões para a Seitamo principal e a Seitamo estendida. Primeiramente, o número de membros no nível 20 e acima atinge 100. Em segundo lugar, o valor de prestígio da seita atinge 15.000. Em terceiro lugar, a seita interna deve ter 2 grandes errantes no 5º rank ou 5 cultivadores de 5º rank em grande conclusão. O progresso atual é 1 de 2. Recompensas: recompensa 1, valor de experiência de 5 milhões. Recompensa 2, uma aptidão em esgrima. Recompensa 3, um item especial aleatório. Lu Shaoge olhou para a terceira recompensa, sorrindo satisfeito. Todos sabem que um item especial aleatório nas mãos de um filho do céu escolhido como ele é aproximadamente equivalente a uma recompensa de nível laranja. Ele inconscientemente apoiou o queixo, sorrindo enquanto falava: felizmente, há uma recompensa de nível laranja para garantir que esse valor de experiência de vários milhões seja apenas um bônus. Então, a seguir, vamos ver quão difícil é a missão para elevar a seita ao 6º grau. Ele calculou o número de membros no nível 20 e acima que precisavam atingir 100, pensando consigo mesmo: os jogadores devem se esforçar. Eu preciso pensar em uma maneira de dar a eles algum remédio forte, para que não continuem como arraias eternamente. A segunda condição, o valor de prestígio atingindo 15.000, eu já alcancei 30.000, está completo. Shao Ge deu uma olhada na terceira condição: o interior da seita tem 2 pessoas cultivando no 5º nível ou 5 grandes cultivadores no 5º nível em grande conclusão, o progresso até agora está pela metade. Ele se perguntou: por que essa condição final só foi completada por um dia? De repente, lembrando do assunto de Xiao Lizi, ele resmungou frustrado: droga. Shao Ge, ela realmente está escondendo 100 milhões de braços. Lu Shaoge calculou novamente e concluiu: além disso, ainda tenho 2 jades que não são muito pequenas. Naquela época, eu não sei quantos níveis Eiting pode romper, afinal, completar essa terceira tarefa não deve ser um problema. Ele juntou as mãos animadamente, pensando feliz: eu realmente não consigo acreditar que avancei vários níveis, tornando-me um ancião no 5º nível não é nada mal. Então, ele pressionou a decisão e clicou no sistema: então vamos ver qual garoto quebra para o 3º nível. O sistema imediatamente exibiu os resultados. Os membros da seita e aqueles de terceira classe e acima incluíam Lu Dongli, Lu Shaoge, Eiting, finalmente, Mo Dongfang. Nosso líder da seita Mo hesitou. HMPH, por que é Mo Dongfang e não Lu Bing? Que tipo de sorte esse pequeno lorde encontrou? Ele teve um pensamento e de repente sentiu uma pequena expectativa em relação às surpresas que o aguardavam quando voltasse à montanha. Ele se lembrou dos membros da seita classificados como 3º e acima, ponderando: na nossa seita Mo, ninguém pode ser salvo. O que exatamente está escondido dentro de Xiao Lizi? Como ela está subindo de nível mais rápido que os protagonistas deste mundo? Deve haver algo que eu não saiba. Eu realmente quero apertar o rosto dela para interrogá-la. Lu Shaoge suspirou e então disse: então vamos parar por aqui para compreensão. Se não acordarmos logo, esses 2 guardas certamente acharão que enlouqueceram.
Quando ele acordou, Jian Xinyan e Pei Qianqian já estavam sentadas ao seu lado há bastante tempo. Jian Xinyan indagou: irmão, Shao Jie, vocês de repente atingiram a iluminação? Ele riu e respondeu: aparentemente não. Ele secretamente acrescentou: eu acabei de esgotar a recompensa de upgrade da seita que aquele macaco me enviou. Qianqian não acreditou no que ele disse e não pôde deixar de apontar: está começando de novo, está começando de novo, isso é claramente iluminação, é iluminação, e mesmo assim você ainda não admite. Pei Qianqian lançou um olhar fulminante para Lu Xiaojie e Jian Xinyan, que estavam felizes conversando: isso não vai dar, eu sou a Júnior do Santo, eu preciso fazer meu mestre me treinar ainda mais freneticamente, não posso ficar muito atrás do tio Lu. Ela apertou os punhos, seus olhos ardendo com determinação, resoluta em estabelecer um objetivo para si mesma de se esforçar na cultivação. Ao mesmo tempo, Yu Yui também estava firme em seus treinos. Eu preciso fazer uma viagem para a prisão da espada. Embora naquele momento Shao Jie ainda não soubesse que havia completado o percurso para impulsionar o protagonista do mundo. Com tal determinação de Shao Jie e Qianqian, era a hora de agir. Ela se despediu de Shao Jie e TNG Non em meio à confusão deles e foi treinar. Tia Yan, adeus. Clilu, adeus. Tenho algo urgente para resolver, então vou voltar primeiro. Lu Xiaojie ficou paralisado e perguntou: que assunto urgente a menina tem? Jian Xinyan, sentindo como se um furacão estivesse se formando dentro dela, respondeu: deve ser urgente ir àquele lugar. Shao Jie, ao ouvir isso, estava completamente perplexo e perguntou confuso: aquele lugar? Mas, um momento antes, o rosto de Xinyan já tinha se tornado vermelho como um tomate maduro. Frustrada, ela se virou para sair, gritando as palavras "cale a boca", que o deixaram atordoado. Ela o seguiu, dizendo de maneira suave: tudo bem, não precisa mais provocar. Alguns dias depois, Lu Xiaojie despertou em uma manhã fresca. Esses dias passaram rapidamente, mas por que não entrar em detalhes, como todos vocês poderiam imaginar? Porque esses dias foram todos sobre uma narrativa que parecia muito monótona, sabendo que você não iria gostar de ler sobre isso, então não vou descrever. Hoje era o dia em que a neve começou a cair. Lu Xiaojie estendeu uma mão para pegar a neve, compartilhando animadamente: com uma cena assim, é o suficiente para fazer alguém querer recitar um poema, os flocos de neve tão grossos como penas de ganso. De repente, houve um som de batidas no portão. Lu Xiaojie saiu para abrir a porta com algumas perguntas na mente, perguntando-se se era um sênior, irmão ou talvez um júnior que havia vindo visitar. Há alguns dias, houve tantos visitantes e conversas que ele mal conseguia lembrar dos rostos deles. Ao abrir a porta, viu Zhao Xiki respeitosamente com as mãos juntas em cumprimento. Bom dia, líder da seita Lu. Lu Xiaojie respondeu de forma indiferente. Visitante não convidado, você não foi convidado. Zhao Xiki ficou surpreso e perguntou: o que? Xiaojie gesticulou para Xiki entrar no pavilhão e explicou gentilmente: não é nada, eu só estava recitando poesia há um momento. Irmão Zhao, por que você não entra e podemos conversar? Vendo isso, Zhao Xiki indicou que tinha a mesma ideia. Uma vez que os dois estavam sentados no salão, Zhao Xiki juntou as mãos e fez uma pergunta a Xiaojie: líder da seita Lu, podemos dizer que não somos familiarizados, então eu o considerarei meu irmão mais velho, e o chamarei de Júnior Lu. Que tal isso? Xiaojie sorriu e acenou com a mão em recusa: não posso aceitar isso, irmão Zhao. Que tal me chamar apenas de líder da seita Lu? Zhao Xiki ficou surpreso, sua boca gaguejando, e então ficou irritado, emburrado e xingando por dentro: droga, você nem me dá respeito na frente dos outros. Eu ouvi você me xingando de canalha agora há pouco, não me faça encontrar a oportunidade, espere até que eu tenha a chance de pegar você, vamos ver se eu não vou te despir.
Sua expressão voltou a um comportamento gentil, ele relaxou e disse, bem, é bom, a principal razão pela qual vim desta vez é que ouvi que o líder da seita Lu acabou de chegar em Beizou, até matando um rei dos lobos de gelo Luz da Lua nas planícies de gelo, eliminando uma grande ameaça para Beizou. Este incidente de extermínio de demônios se espalhou amplamente por Beizou. Estou extremamente curioso sobre os detalhes deste assunto, então pedi ao líder da seita Lu que me contasse. Shao Jie sentiu-se envergonhado e pretendia recusar, bem, este assunto é um pouco longo para explicar. Shi Qiu incentivou a falar ainda mais livremente, diz fácil, fácil. Por favor, leve seu tempo, não estou com pressa. Em seu coração, o líder da seita estava extremamente satisfeito, murmurando em silêncio, você, traidor traiçoeiro de Beizou, eu matei seu demônio, e seu pai ainda vem bisbilhotar. Verdadeiramente desprezível. Espere até eu pegar sua cauda traiçoeira, vamos ver se eu não te dou uma surra. Quanto aos detalhes de como matar a criatura demoníaca, você pode muito bem não pensar sobre isso, Lu Xiaojie falou gentilmente. Se o irmão Zhao quiser ouvir, então eu compartilharei os detalhes. Ouvindo isso, Zhao Shiqi aplaudiu, bom, bom, bom. Ele contou seriamente, aquele dia passei por aquele lugar, vi a criatura do mal, peguei uma faca e a matei rapidamente com um golpe. Shiqi perguntou animadamente, e o que aconteceu depois? Shao Jie balançou a cabeça inocentemente, parecendo confuso, depois disso, não houve nada a mais. Zhao Shiqi aplaudiu em admiração, forçando um sorriso desgostoso, é só isso? Aquele não era um rei de lobos de gelo sob a luz da lua comum. O líder do clã Lu também estava ambíguo. Lu Xiaojie sorriu, respondendo sinceramente, não há ambiguidade, eu apenas passei por ali e o matei de forma casual. Ele secretamente xingou em seu coração, muito bem, você me roubou a chance de fortuna e ainda fala tão tranquilamente, é melhor você esperar. Zhao Shiqi rapidamente recuperou seu habitual comportamento elegante, se o líder do clã Lu não estiver disposto a falar, então não irei insistir mais. Talvez o líder do clã Lu seja realmente extraordinário, até mesmo o rei dos lobos de gelo sob a luz da lua não é nada contra o líder do clã Lu. Ele cerrava os dentes de raiva, droga, o rei das lobos de gelo ao luar era originalmente minha criação. Ele acenou de forma alegre, então não vou me despedir de você novamente. Zhao Shiqi lembrou, aquele dia eu tinha um compromisso com outra pessoa, e quando o rei das lobos de gelo ao luar fosse ressuscitado, ele o traria para o feitiço de sangue e me entregaria para controle. Nesta vida, eu alcancei o 6º grau, mas o rei das lobos de gelo ao luar é pelo menos do 7º grau. Se eu o tiver, não haverá lugar no mundo que eu não possa ir. Por que eu deveria depender das opiniões dos outros? Ele pensou ressentido sem fim, eu sou um irmão à vista, mas há algumas pessoas que, mesmo que se tornem as melhores no futuro, ainda me verão apenas como um pedaço de grama. Qual é o significado de ficar na montanha Xunkyu ainda? Os sentimentos de indignação cresciam mais fortes à medida que Zhao Shiqi perdeu a oportunidade naquele dia, eu esperei um dia e uma noite, mas não consegui esperar pelo meu rei das lobos de gelo ao luar, e logo ouvi a notícia de que Lu Xiaojie havia matado o lobo. Ele socou a árvore próxima com força, xingando, eu odeio isso. Cada um de vocês me despreza, mais cedo ou mais tarde, farei todos vocês pagarem. Uma jovem garota apareceu de repente, perguntando curiosamente, ancião Zhao, quem você odeia? Ele imediatamente, sem perder o ritmo, recuperou sua calma habitual e rapidamente inventou uma história, isso é um mal-entendido, eu amo nossa montanha Xunkyu, não odeio ninguém. Acelere e vá cultivar, não se atrase aqui mais. Tendo dito isso, Zhao Shiqi partiu. A garota foi facilmente enganada, admirando secretamente, isso mesmo, o jovem mestre é tão suave como Jade, como poderia o ancião Zhao nutrir ódio por outros? Ele deve ser, sem dúvida, um ancião de coração generoso. Voltando para o lugar de Lu Xiaojie, Xin Yan bocejou levemente, esfregando os olhos enquanto caminhava e perguntou, haha, Xiaojie, com quem você estava falando agora há pouco? Ele respondeu, o irmão Zhao apenas veio aqui para visitar um pouco e disse algumas palavras para mim.
Ele pensou consigo mesmo que Xinyan era muito adequada para ir para casa e se tornar uma esposa hoje. Ela se sentou ao seu lado, e Xiao Jie disse, a propósito, estou um pouco curioso, qual é o desejo humano que o irmão Zhao amplificou com as artes marciais da montanha Xunkyu? Xinyan especulou, os discípulos da montanha Xunkyu não têm consciência dos desejos amplificados uns dos outros. Ela também raramente observa os que a cercam, então não o compreende bem. Ele sorriu, tendo adivinhado que ela diria isso. Xiao Jie interveio, a partir do que eu imagino, deve ser ciúmes. Ela questionou, por que você diz isso? Ele respondeu com firmeza, eu acho que sim, mas estou 90% certo. Xinyan riu suavemente. Xiao Jie se lembrou da atitude gentil de Zhao Xi mais cedo e pensou consigo mesmo, um homem com ciúmes extraordinários sendo derrotado por mim na frente de todos. Por que ele se rebaixaria para bisbilhotar assuntos relacionados ao rei dos lobos de gelo da lua? Apenas essa razão poderia explicar isso. Ele já tinha a resposta devido ao fragmento de Jade da alma e estava agora ansiosamente esperando. Parece que a jornada de volta da montanha Xunkyu até o Mosect não será chata. Se ele quiser buscar seu próprio fim, eu não me importarei, e posso ganhar pontos de experiência e contribuição na missão de Beizhou. Ele se levantou e disse, se você já está acordada, vamos para a cozinha e comer sopa. A comida já foi preparada, apenas esperando você acordar. Xinyan disse emocionada, Xiao Jie. De repente, uma voz alta e enérgica ressoou, Tio Lu, o que você está fazendo? Eu também quero comer. Os dois se assustaram e se viraram. Pei Qianqi entrou alegremente, sirva-me uma grande tigela, por favor. Ela comeu tigela após tigela. Enquanto comia, elogiou, a comida que o tio Lu faz é tão deliciosa, se eu pudesse comer isso por toda a vida, seria maravilhoso. Xiao Jie estava preocupado, comer assim, você não tem medo de engordar? Xinyan também hesitou, cultivadores todos têm suas maneiras únicas de emagrecer. Ele piscou e perguntou, então isso significa que você... Ela imediatamente interrompeu, eu só gosto de beber. Álcool não faz você engordar. Qian finalmente largou sua tigela, uma alta pilha de tigelas vazias. Ela esfregou sua barriga redonda, finalmente estou satisfeita agora, tio Lu. A razão pela qual vim desta vez. Na verdade é. Xinyan deu um leve toque na barriga redonda de Qian, e ela milagrosamente voltou ao normal. Ela soltou um grande suspiro. Qian sorriu e disse, obrigado, tia Yan, desta vez eu vim aqui na orientação do sênior. O sênior disse que você precisa sair para uma viagem e perguntou se o tio Lu concordaria em ir junto. Yan parecia um pouco surpresa. Xiao Jie perguntou, então, sua tia Yan vai com você? Ela balançou a cabeça enquanto explicava, desta vez, o sênior especificamente disse para deixar apenas o tio ir. Ele ficou surpreso, o santo quer que eu vá com eles? Ela disse, talvez seja uma oportunidade para você também. Xiao Jie rapidamente se levantou, bom, então não vamos mais demorar, vamos partir agora mesmo. Os três se moveram pela tempestade de neve. Ele refletiu sozinho, pensando, para onde eu vou? A sensação que o santo traz é como se houvesse um encontro com uma irmã. Na montanha Xunkyu, na montanha de trás onde reside o santo. Xiao Jie pensou consigo mesmo, de fato, as habitações do ancião têm restrições, mesmo para mim. Qian liderou o caminho, tio Lu, siga por aqui. O sênior modificou a formação de proteção, ela pode me reconhecer apenas com uma restrição sendo liberada. Ele entrou enquanto admirava, como esperado da santa, as restrições da barreira podem até identificar impressões digitais. Se eu tiver a chance mais tarde, vou mudar um pouco a formação da montanha Danqing. Olhando para a roupa de Qian, Xiao Jie ponderou, afinal, toda vez que saio, preciso carregar o token. Se tiver que entrar e sair várias vezes, meu cinto ficará cheio de tokens, o que não parece muito bonito. Ao entrar, ela gritou alto, Sênior, trouxe o tio Lu aqui, você pode sair rápido, não há movimento. Ele se perguntou,
ele não está aqui? A porta se abriu. A santa respondeu, ele está. De fato, ela era uma grande beleza. Uma aura radiante de nobre elegância a cercava. Shao Ge ficou cativado. É esta a ressonância do céu e da terra da santa da lenda? Ela perguntou a Qian Qian, por que você demorou tanto? Sentindo-se envergonhada, ela respondeu, eu comi um pouco de sopa na casa do tio Lu. Então uma panela de Qian Qian é apenas um pouco, a santa repreendeu levemente. Você precisa corrigir esse mau hábito de ser glutona. Qian Qian respondeu, eu já sei, Sênior. Ela se virou para o líder da seita Lu com um charme deslumbrante que era quase aterrorizante. Aos olhos da santa, Shao Ge era hipnoticamente bonita, deixando-a sem palavras, esta é a beleza concedida pelo céu. Ele olhou respeitosamente, parecendo calmo, mas em seu coração, sentia amor próprio. Ouvi dizer que a santa é obcecada por beleza, e é inesperado que na segunda vez que nos encontramos, ela possa gerar tal efeito. É porque eu sou bonito demais. Ou ela é uma obsessiva por beleza? Será que ela deseja meu corpo? A santa falou, você deve estar curioso sobre para onde eu vou te levar, certo? Ele admitiu que estava um tanto intrigado enquanto ela se movia, eu vou te levar em direção às montanhas, para o extremo norte, para o mar interminável. Shao Ge ficou surpresa, o mar interminável? A santa elaborou, o mar interminável está localizado no extremo norte do continente Beizhou, mas na realidade, todos os 4 principais continentes são cercados pelo mar interminável. Dizem que a imensidão deste mar é incrivelmente aterrorizante. Em uma vida passada, houve alguém que se tornou um escultor, que, usando elixires para voar loucamente, viajou por este mar durante vários meses. Mas eles também não conseguiam ver o ponto final. Ela disse, vocês dois fechem os olhos. Qian Qian ficou surpreso, eu também vou. Ela rapidamente fechou os olhos com força, achei que o Sênior queria curtir o mundo só vocês dois com o tio Lu. Um momento depois, a santa disse que eles poderiam abrir os olhos. Eles haviam chegado à perigosa área marítima cheia de redemoinhos vermelhos. Olhando para a cena diante dela, Qian Qian exclamou, uau, Sênior, você me transportou e ao tio Lu aqui? Ela explicou, aqui embaixo está o olho do caos do mar sem fim. Qian Qian ficou surpreso, o olho do caos. O olho do caos leva ao antigo desastre demoníaco, certo? Shao Ge perguntou, onde está? Por que não podemos ver? O redemoinho vermelho abaixo criou uma sensação estranha. O santo explicou, o olho do caos está na parte mais profunda do mar sem fim, invisível ao olho nu. Use seus sentidos para explorar e ver se vocês dois conseguem perceber alguma coisa. Qian Qian fechou os olhos, sim. Shao Ge também começou, tudo bem. Ambos começaram a se aventurar profundamente no olho do caos. Eles desceram para o fundo do mar repleto de peixes, continuando a mergulhar ainda mais fundo. De repente, Qian Qian desapareceu, deixando apenas Shao Ge. Ela cobriu os olhos, confusa, não, Sênior, eu já tentei 3 vezes. É realmente profundo demais, não consigo ver até o fundo. O santo murmurou em reconhecimento, lançando um olhar para ele, ainda olhando fundo no abismo. Qian Qian estava assombrada, Lu Tio consegue ver até o fundo, de fato, ele é digno do título de Lu Tio. Shao Ge mergulhou ainda mais fundo. Afinal, essa era a obsessão de um homem. Tudo ao redor estava escuro como breu, e ele gradualmente atingiu seu limite, de fato, com minha habilidade de 4ª classificação, é tudo o que consigo ver? Shao Ge de repente percebeu, espere um minuto, já que tudo isso é água, não é o meu próprio quintal? Ele imediatamente executou uma técnica, e sua visão mental foi empurrada para frente rapidamente. Qian Qian admirou, Lu Tio está usando o poder da água para explorar. O santo confirmou que era realmente correto. Ela chorou infinitamente, mais uma vez, Lu Tio me superou, e ser superada na frente do mestre, eu realmente quero pular na água e viver o resto da minha vida lá. Olhando profundamente para o mar sem fim com seu próprio poder, Lu Shao Ge sentiu um conforto incomum.
Após usar o poder da água, a imersão tornou-se mais suave, realmente havia um efeito miraculoso. Abaixo da água, uma estranha luz pink apareceu, cercada por inúmeras bolhas escapando. Era verdadeiramente bizarro, depois de usar o poder da água para conter este desastre antigo, ele de repente se sentiu muito relaxado. A imagem que surgiu era de um bebê recém-nascido, deitado como se ainda estivesse no ventre da mãe, envolto em uma luz dourada avermelhada. Ao seu redor parecia irradiar um halo. Lu Xiaojie se moveu mais fundo, claramente sentindo que algo estava errado. Além disso, havia uma sensação estranha aqui. De baixo, um terrível monstro roxo emergiu. Ele tinha inúmeros dentes afiados, abrindo sua boca larga e se lançando na direção dele. Os olhos de Xiaojie brilharam, e seu poder aumentou como resultado. O monstro foi rasgado ao meio e então desapareceu no ar. Ele avaliou a si mesmo, parecia que ele era o deus deste mar sem fim, e tudo estava sob seu controle. Ele deslizou passado a besta, seu cabelo voando ao vento, continuando a avançar. À mesa do santo, uma figura digna estava de braços cruzados, olhando atentamente para Lu Xiaojie, seus olhos cheios de um toque de nostalgia. De fato, essa beleza nunca envelhece, não importa quanto tempo eu a observe. Esta é uma beleza única. Enquanto isso, ele irradiava uma luz extraordinariamente ofuscante de beleza. Pei Qian, por aqui, estava puxando seu cabelo, chorando e desesperada. Meu Deus! De repente, ele exclamou, seu rosto cheio de pânico, eu vi. Suas pupilas brilhavam intensamente, seu cabelo longo girando no ar. As duas figuras ao mesmo tempo se viraram para olhá-lo. Pei Qian arregalou os olhos, sua boca aberta enquanto dizia, O rosto do santo, sob o véu fino, também mostrava um toque de surpresa, olhando para Lu Xiaojie, esperando suas próximas palavras. Ela olhou atentamente para ele, inquisitiva, sua pequena e requintada boca sob o véu branco deixou escapar as palavras, você viu o olho do caos? Em seu coração, ela se disse sobre o nível dele, eu pensei que ele teria sorte em descobrir 5 partes, eu nunca esperei que essa pessoa superasse minha imaginação assim. Os olhos dele ainda brilhavam com uma luz dourada, e Lu Xiaojie parecia um tanto cansado enquanto falava, isso mesmo. A pequena, Pei Qian, ouvia ansiosamente e sorriu brilhantemente, levantando a mão para perguntar suavemente, como é o olho do caos, tio Lu? Contrariamente ao que ela esperava, ele disse enquanto o suor escorria pelo seu rosto, como se algo estranho estivesse acontecendo ali, é muito difícil de imaginar, então é melhor você ver por si mesma mais tarde. Ao ouvir isso, ela arregalou os olhos, paralisada de choque a ponto de não saber o que dizer. Pei Qian se sentou quieta em um canto, tentando se confortar. As palavras anteriores dele a fizeram sentir como se tivesse desaparecido. Ela repetiu suas palavras várias vezes, como se quisesse devorá-las, tudo bem, eu poderei ver por mim mesma no futuro quando eu tiver a habilidade. Enquanto Pei Qian deixou temporariamente o jogo, Lu Xiaojie parecia bastante surpreso com o que via do outro lado. Seu rosto parecia um tanto perplexo, e o suor escorria em abundância. Era de fato difícil de imaginar. Voltando para o mar sem limites, ele estava cercado pela luz trazida por essa habilidade. Lu Xiaojie estava em um terreno rochoso, com numerosos buracos de vários tamanhos espalhados por toda parte, assemelhando-se à superfície de algum planeta. Seu cabelo soprava ao vento, e seus olhos estavam escaneando os arredores. Lu Xiaojie estava em algo que parecia muito estranho, a ponto de ser difícil até mesmo imaginar o que era. Assemelhava-se à pupila de um olho humano, mas era incrivelmente grande e irradiava um profundo e atraente tom roxo. Do outro lado, o santo estava ansioso para saber como ele se sentia ali. Mantendo aquela dignidade e encanto, a resposta de Lu Xiaojie foi algo peculiar. Ele sentia uma extrema repulsa em relação a isso, e sua expressão era muito séria. No fundo, ele também sentia uma repulsa emanando de seu próprio eu interior, embora não conseguisse entender por quê. A santa inclinou suavemente a cabeça, seu olhar pensativo como se estivesse perdida em pensamentos, seus lábios se movendo com dificuldade. Ela disse que você se sente enojado?
Ela olhou para o mar sem fim, assemelhando-se a um profundo abismo, falando enquanto voava, suas roupas e cabelos esvoaçando ao vento. A santa disse que você pode ver graças ao poder da água. Seu olho não parece um pouco diferente dos outros? Lu Xiaojie respondeu, sim. Ela se virou para lhe olhar. Suas bochechas estavam levemente ruborizadas de timidez. Ela respondeu, certo, líder do secto Lu, se um dia você conseguir avançar para o 7º rank, você pode vir à montanha Xunkyu me encontrar, eu tenho algo que quero lhe dar. Ele soltou um som de descrença, enquanto ainda usava seus poderes. Lembrou-se, o tom da santa é realmente solene, mas não consigo ver sua expressão. Neste momento, poderia ser que ela queira me dar um tesouro? Hui Qianqi olhou para cima de trás, atordoada como uma vaca com um arco. Ela disse, sobre o que é isso? Com uma expressão confusa, ela se virou para olhar para sua sênior, suas bochechas rubras com uma estranha atitude. O rosto de Pei Qianqian estava em chamas, a boca aberta, suor escorrendo como um rio. Por que a sênior está corando? Você não queria isso, queria? A sênior parecia não entender o que estava acontecendo, mas Qianqian estava ainda mais perplexa. Ela apertou suas duas mãos com uma determinação feroz, enquanto sua mente parecia estar de cabeça para baixo em um galho. Ela estava extremamente ansiosa. Isso não é bom, eu tenho que parar isso de acontecer. Ela se lembrou com seriedade, porque isso é minha responsabilidade, eu devo voltar e aconselhar a sênior. O sistema apareceu de repente, e Lu Xiaojie enfrentou algo desconhecido, o olho do caos. Imediatamente, o sistema avaliou seu comportamento, anunciando, esse comportamento excede os regulamentos, as recompensas estão sendo ajustadas. Continuou, a missão principal Espada de Hades de Kingzhou teve seu progresso aumentado para 3%. A missão principal Nirvana de Espíritos Malignos de Beizhou teve seu progresso aumentado para 3%. A missão principal Orbe do Demônio Celestial de Lizhou teve seu progresso aumentado para 3%. A missão principal Apocalipse Ardente de Nanzhou teve seu progresso aumentado para 3%. Um estrondoso trovão de repente assustou Lu Xiaojie, seus olhos arregalados e boca aberta, exclamando repetidamente, que merda? Ele não conseguia acreditar no que via. O sistema concluiu o carregamento de dados e continuou a exibir cálculos completos. O sistema aumentou seu nível de contribuição e o progresso das histórias das missões principais dos 4 grandes continentes está atualmente em 3%. Lu Xiaojie perguntou incrédulo, todas as missões principais dos 4 grandes continentes aumentaram em 3% por minha causa, um total de 12%? Ele pensou, então, quando chegar a hora de compartilhar a recompensa, não vou simplesmente disparar para cima, para o céu. No vasto mar, Lu Xiaojie pensou e ainda sentiu incrivelmente difícil de acreditar, o sistema acabou de mencionar, eu só vi um. Poderia ser que o olho místico sob a luz roxa é claramente assim, parecendo uma criatura especial? Este olho do caos é uma trapaça que me levará, Lu Xiaojie, à grandeza? Os raios de luz ao seu redor dispersaram-se, ele franziu a testa, sentindo suas habilidades de detecção, ele não conseguia mais se segurar, então decidiu voltar. Nesse momento, bolhas de repente espirrou por toda parte, as plantas aquáticas balançavam com a água vermelha como se algo estivesse se movendo, afetando-as. O olho místico se expandiu, abriu-se amplamente, e o corpo fantasma de Lu Xiaojie estava gradualmente desaparecendo. Assistindo aquilo se mover, ele suava profusamente. Ele ficou surpreso ao ver que esta era uma entidade viva, o ruído proveniente dela parecia ecoar até onde ele estava lentamente desaparecendo. Quando você olha para o abismo também olha de volta para você. Ele voltou ao seu verdadeiro corpo, seus olhos ainda brilhando suavemente. Lu Xiaojie arfava, gotas de suor escorrendo por seu rosto. Não era uma ilusão. A santa olhou para ele com preocupação. Ela perguntou, por que a aparência do líder do secto Lu parece um pouco incomum? Ele está sentindo algo diferente? Ele se virou para ela e perguntou, a olho do caos é uma entidade viva? A santa também olhou, com os braços cruzados, ouvindo atentamente. Ela começou a contar uma história do antigo mundo Tianshuan.
O céu estava em chamas com um vermelho intenso, acompanhado por nuvens ondulantes, e sob ele se erguiam montanhas imponentes. Na água, carpas brincavam entre as ondas brancas espumantes. Pequenas águas vivas translúcidas nadavam juntas em cardumes. Profundamente dentro da água havia uma fenda, dentro da qual brilhava uma luz vermelha ameaçadora, cuja verdadeira natureza era incerta. O antigo mundo Tianshu estava no auge de sua era de cultivo, mas naquele momento, também estava passando pela calamidade causada pelo ressurgimento do antigo óleo do caos. A luz vermelha emanando de incontáveis olhos dentro da fissura parecia aterrorizante. Incontáveis poderosas criaturas demoníacas emergiram, causando destruição por todo o mundo Tianshu e incinerando fortalezas inteiras. No meio do caos do desastre, um monstro apareceu que poderia rivalizar com o Imperador Qin. Acima dos picos das montanhas e colinas, ondas escuras de poder se acumulam, assemelhando-se a uma pluma de fumaça reunida em um ponto, de onde irradia uma deslumbrante luz vermelha. Uma criatura de forma humana indefinida, envolta em densa escuridão, emana um poder inigualável, tão imenso que as montanhas parecem meras pedrinhas sob seus pés. Esse é Hades. E a primeira pessoa do mundo da cultivação naquela época era o criador da grande seita de rank especial, reverenciado como o Imperador Antigo, conhecido como Imperador Qin. Posicionado no céu está uma imensa formação de pedra com inúmeras fortificações e colinas. Os outros seres celestiais ali reunidos emanam uma energia transcendente, sendo indivíduos nascidos naquela era, e o que os lidera é um homem vestido em vestes brancas com cabelo esvoaçante, mãos postas nas costas, assemelhando-se a um ser celestial de grande estatura. Aquela batalha fez o céu e a terra se tornarem sombrios sem um traço de luz, e as rochas se despedaçaram em 1000 pedaços. No final, Tien-Yidão foi obliterado, e Hades também desapareceu, com até mesmo o paradeiro do Imperador Qin permanecendo desconhecido. A terra e o céu caíram em tranquilidade. A partir daquela época, o mundo da cultivação entrou em colapso e não conseguiu se recuperar, tampouco surgiu qualquer personagem como o Imperador Qin novamente. As pestanas dela se agitaram enquanto ela concluía a história anterior. Uma vez o primeiro santo da espada de King Zhou, ele ascendeu ao 9º nível e foi um talento daquela época. Depois que ele caiu, ninguém nunca mais atingiu o 9º nível novamente. Este é o passado do olho do caos. Ela virou a cabeça, lançou um olhar leve e continuou: você diz que é um ser vivo, mas eu também não posso te dar uma resposta precisa. No entanto, eu também tenho uma sensação semelhante à sua. Lu Shaojie olhou para cima e respondeu: ele permanece em silêncio aqui, incapaz de se mover, então por que não deveria destruí-lo? Nuvens escuras se juntaram enquanto o trovão rugia. Um com cabelo negro e outro com cabelo branco ondulavam ao vento. Os dois se enfrentaram no ar. O santo disse: se você tem coragem de agir contra isso, então vá em frente e tente. O trovão ribombou, e seu cabelo obscureceu seu rosto. Ele ponderou por um momento, mas não teve resposta. Frente a ele, o santo estava na mesma situação. Ela entendia Lu Shaojie, então disse: você não precisa me responder, porque mesmo com 4 de nós, não temos essa coragem, não podemos destruí-lo, e não ousaríamos tentar. Mesmo que isso mude. Ela disse seriamente, enquanto o céu se tornava cada vez mais cinza e o trovão se tornava mais alto, ela disse: o mundo Tianxua não tem mais o Imperador Qin. Ambos estavam lado a lado, olhando para baixo. Lu Shaojie pensou: de fato, este grande olho certamente tem uma história mais profunda. Portanto, se ele já me deu uma recompensa tão substancial sem precisar olhar para ele. Imagens de pessoas passaram por sua mente: o mundo Tianxu agora é meu lar, com família, amigos. Se eu quisesse destruí-los, o que eu faria? Ele baixou a cabeça, pensativo: mais cedo ou mais tarde, eu selarei você. O santo olhou para os dois, lembrando-os: vamos para casa, vocês dois fechem os olhos rapidamente. Pei Qianqian ainda se sentia arrependida, lamentando ter que partir tão rapidamente. A pessoa ao lado achou que não estava muito apressado, porque esta visita era provavelmente um teste de seu poder da água. Com os olhos fechados, ele se preparou para retornar. O santo não disse que após atingir o 7º rank ele me daria um presente?
Este é o resultado do teste, então qual será no final? Todos os três retornaram imediatamente à montanha Chunkyu. No meio de um lago de lótus branco cristalino, assim que ele pousou, deu um passo para trás e disse: se não houver nada mais, então me despeço. Ele inclinou a cabeça, com as mãos em posição. Embora curioso, ele não pôde perguntar aqui, então decidiu voltar primeiro e pensar com clareza. Ela também olhou para ele. Pei Qianqian ainda estava atordoada, seus olhos redondos bem abertos. Oh, tio, você vai embora tão rápido? Ela pensou, por que sinto que nada aconteceu? A perspectiva entre as pessoas é verdadeiramente como céu e terra. Graças a essa viagem, Pei Qianqian estava muito curiosa. Enquanto isso, a santa parou Lu Xiaojie, sorrindo gentilmente disse: espere um minuto, ouvi dizer que Ji Júnior, Ji Tiankong, te ensinou uma técnica de espada. Ele ainda tentava manter uma fachada fria, confirmando que o que ela disse não estava errado, enquanto no fundo estava secretamente satisfeito, pensando que a santa pretendia lhe ensinar uma técnica de espada. Ela lançou um feitiço, e um bando de borboletas dançou ao redor da mão delgada de a santa. Então, me pergunto se o líder do sectário Lu está interessado nesta unidade de céu e humanidade? Seus olhos brilhavam intensamente, mãos unidas. Claro, já ouvi sobre isso antes, então se eu puder experimentar, com certeza ganharei muito. Ele pensou, que maravilha! A intenção do santo é me dar uma prova gratuita da unidade entre céu e humanidade como esta, o que pode definitivamente ser considerado uma orientação eficaz, não é? Ela abaixou a cabeça, sua expressão pouco clara atrás do véu branco. Então, amanhã o líder da seita Lu fará outra viagem à Montanha dos Fundos. Certo, obrigado, santo. Ele também suspirou, contudo, é amanhã e não hoje. Vocês são tão lentos, se fosse nas obras literárias da minha vida anterior, os leitores provavelmente já teriam desistido há muito tempo. Lu Xiaojie cavalgava de volta em uma besta verde, seu cabelo e roupas esvoaçando, e sua postura muito ereta. O santo disse à distância, de fato, depois que o nível da missão principal nos 4 grandes continentes aumentou significativamente, todo o fórum explodiu. Ainda assim, havia um cara que especulou que era por minha causa, ele é realmente inteligente. Mas a multidão que afirma que estou ocupado competindo por pretendentes na montanha Chunkyu e, portanto, não tenho tempo para missões, vocês estão enganados. Eu posso avançar a missão em qualquer lugar, você não sabia disso? Ela continuou a olhar para o vasto céu azul, seus olhos seguindo a figura distante de Lu Xiaojie. Pei Qianqian perguntou, Sênior, por que você me trouxe ao mar sem fim hoje para ver o olho do caos? O santo respondeu com uma calma indiferença, eu trouxe Lu Xiaojie aqui para ver o olho do caos. Você está apenas junto na viagem. Seus olhos se arregalaram em descrença, um ponto de interrogação pairando em sua mente devido ao choque. Pei Qianqian repetiu a frase apenas junto na viagem tantas vezes que parecia gravada em sua mente. Mas então um pensamento lhe ocorreu. Ela se virou para seu sênior e perguntou, espere, isso não faz sentido. Por que você quer que Lu Xiaojie veja o olho do caos? Sua expressão se tornou séria enquanto insistia, Sênior, há algo mais nisso? Conhecendo você, não há como você ter trazido Lu Xiaojie aqui apenas por diversão. Do lado de fora, Lin Alin estou silenciosamente o santo, mestre, qual é a verdadeira razão? O santo Paou, então respondeu, eu tenho algumas teorias para testar. Mas quanto ao que elas são? Não posso lhe contar ainda. Lin Ali fez uma careta, mostrando um toque de mau humor enquanto dizia, HMPH, se você não quiser falar, então tanto faz. O santo olhou para sua júnior com um olhar afetuoso, dando um leve tapinha em sua cabeça com a mão antes de continuar, perdoe o sênior. Lin Ali colocou a mão na testa, piscando em resposta, certo então, Master, você realmente quer que o tio Lu demonstre a unidade do céu e da humanidade amanhã? A unidade do céu e da humanidade é nossa técnica mais poderosa. Ela só foi transmitida na montanha Chunkyu e nunca foi compartilhada fora. O santo virou-se para Lin Ali com uma expressão séria, falando com uma voz firme, não sou eu quem irá ensinar a unidade do céu e da humanidade a ele, mas você.
Lin Ali congelou, olhando para o sênior com confusão antes de exclamá-la em surpresa: Eu sou digna? E para entrar na unidade do céu e da humanidade? Como é que eu não sabia disso sobre mim mesma? O santo juntou as mãos, olhando para Lin Ali antes de dizer: amanhã eu vou guiá-la, para que você possa sentir o próximo nível com antecedência. Lin Ali soltou um suspiro de alívio, batendo no peito com a mão, então riu: haha, então é isso. Não se trata de eu demonstrá-la. Se eu não conseguir invocá-la mais tarde, o tio definitivamente me subestimaria. Enquanto Lin Ali estava profundamente imersa em seus próprios pensamentos, a santa de repente deu um passo à frente e disse: vamos voltar para o quarto. Isso assustou a pequena Júnior, que ainda não havia recuperado totalmente os sentidos. Mestre, espere um momento, eu ainda tenho esse assunto. Ouvindo as palavras de Lin Ali, a santa imediatamente parou, virou-se para olhá-la com uma expressão perplexa. Lin Ali se sentiu desconfortável, seu rosto corou, suas mãos inquietas, seus olhos desviando-se enquanto ela hesitava em dizer: mestre, você e o tio Lu disseram que quando ele alcançasse o nível 7, você lhe daria um presente, não é isso? A santa respondeu calmamente a Lin Ali: isso mesmo. No entanto, ao contrário da calma das senhores, o rosto de Lin Ali ficou pálido como uma folha de banana. Ela exclamou alto: hã? Lin Ali entrou em pânico, acenando com as mãos e gesticulando, dizendo: ah, mestre, como você poderia fazer uma promessa dessas? Isso é. A santa se virou para a pequena Júnior, sorriu docemente e então falou: o mestre realmente o escolheu. Lin Ali caiu em confusão, sua testa ensopada de suor, imaginando a cena de seu sênior e do tio Lu juntos. Ela disse timidamente: você já os escolheu? Se há alguém neste mundo digno do mestre, seria apenas o tio Lu. Eles realmente parecem um par perfeito. Mas... Lin Ali coçou o rosto, sentindo-se perplexa. Mas o mestre Lu é o parceiro de cultivo da tia Yan. Ao ouvir as palavras de Lin Ali, o santo de repente se lembrou e disse: é mesmo, como pude esquecer disso? Finalmente, Lin Ali suspirou aliviada, então limpou o suor frio da testa. Parece que o mestre finalmente chegou à razão. No entanto, não muito tempo depois, o mestre disse: parece que precisamos encontrar uma oportunidade e o momento certo para discutir isso com o mestre Yan. Um pouco depois, Lin Ali recebeu mais um choque. Embora não fosse o primeiro choque de sua vida, ainda assim a fez sentir uma pontada de desapontamento. Lin Ali exclamou com frustração: mestre, por favor, venha à razão, esse assunto realmente pode ser discutido? À noite, a luz da lua iluminava tudo ao redor. Lin Ali pensou silenciosamente: nesta noite Pei Qian simplesmente não conseguia dormir. Ela se deitou na cama, revirando-se, então suspirou: droga, só de pensar nisso me impossibilita de dormir. Lin Ali ponderou tudo pela manhã, pensando consigo mesma: este relacionamento é realmente muito caótico, eu não sei como acabou assim. Então ela se perguntou: mas neste mundo, além do tio Lu, há alguém digno de ser mestre? Ela contemplou por muito tempo e, apesar de sua hesitação, não conseguiu encontrar ninguém merecedor de seu mestre. No final, ela só pôde concluir que apenas o tio Lu era verdadeiramente digno de seu mestre. E quanto a mim então? Lin Ali continuou a pensar, seu coração pesado. Ela se perguntou: com quem poderei estar no futuro? Ela agitou as mãos, sacudiu os pensamentos vagantes e gritou alto: não pense mais, não pense mais, acalme-se Pei Qian, acalme-se. Ao amanhecer, Jian Xinyan acabará de acordar quando ouviu a voz de Lu Xiaojie: você já está acordada? Justo a tempo para o café da manhã. Ele tirou os pratos e colocou a comida na mesa. O aroma dos pratos fez Jian Xinyan exclamar: tão cheiroso. Depois de terminar sua higiene pessoal, os dois se sentaram à mesa e tomaram café da manhã juntos. Enquanto Xinyan tomava sua sopa, Xiao Jie olhou e disse: Xinyan, em alguns dias, eu tenho que voltar para o secto. Você quer voltar comigo, ou ficar na montanha Xunqiu por um tempo?
A expressão de Xin Yan era isenta de emoções enquanto ela pegava a comida e dizia: espere um pouco mais, ainda há muitas coisas a serem resolvidas na seita, e também algumas trivialidades depois. Assim que eu terminar essas tarefas e você tiver ido, irei revisar Xunkyu. Quando essas coisas estiverem feitas, irei ao Clamo para te encontrar. Shao Jie, confuso, perguntou: Xunkyu. Eu li este livro em minha vida anterior, ele tem alguma semelhança com as habilidades da espada da seita da espada. Se eu ler mais, certamente poderei obter as recompensas do sistema. Logicamente falando, Xin Yan já atingiu o nível 60, então ela deve saber quantas vezes pode lê-lo até agora. Xin Yan olhou para Shao Jie enquanto pegava a comida e respondeu: Xunkyu ainda é apenas um livro sem palavras, uma relíquia deixada pelo mestre da seita Te da montanha Xunkyu. Cada discípulo direto da montanha Xunkyu tem 3 oportunidades de ler Xunkyu ao longo de sua vida, e eu ainda tenho uma chance restante. Shao Jie olhou para Xin Yan e acrescentou: isso é bom, se você tiver coisas a fazer, eu não vou te pressionar. Assim que Shao Jie terminou de falar, Xin Yan imediatamente respondeu: no entanto, acabei de ouvir alguns rumores sobre você, dizendo que o líder da seita e alguns dos grandes mestres supremos ainda estão discutindo se farão uma exceção para te deixar ler Xunkyu ou não. Shao Jie de repente olhou para Xin Yan e perguntou: eles podem concordar? Eu sou apenas um estrangeiro, e no entanto, estou sendo mostrado o tesouro da família de Xunkyu Mountain. Ao ouvir isso, Xin Yan respondeu: não apenas você ajudou o rei dos lobos de gelo da lua de Beizhou, mas o teste anterior também teve um pouco. Antes que ela pudesse terminar a frase, Shao Jie, radiante, interrompeu: então é assim, quem sugeriu isso? Parece que Xunkyu me reconheceu como genro. Deve ser ideia do grande ancião supremo, certo? Assim que ouviu o nome de Eng Yin, Lu Shao Jie se lembrou de sua imagem e murmurou: aquele cara originalmente. Deixe pra lá. Jian Xinyan, ao seu lado, observava como ele lavava os pratos e disse: parece que você sempre gosta de brincar um pouco enquanto lava os pratos. Lu Shao Jie sorriu gentilmente com suas palavras, mas não respondeu. Os pratos estavam limpos e ordenados diante dele, e olhando para eles, ele sorriu com confiança. Um homem, especialmente um jovem, quem não gostaria de ter algum superpoder, certo? Lu Shao Jie pegou uma toalha para secar as mãos, virou-se para olhar para Jian Xinyan e disse suavemente: Xinyan, eu preciso ir para a montanha de trás agora. Ela olhou para ele surpresa e perguntou, confusa: vai de novo? A voz dela, nesse momento, era como a de esposas interrogando seus maridos. Sempre que pediam para sair, Lu Shao Jie, atuando como o marido do Tifu, sorria e explicava: desta vez, o santo mostrará a unidade do céu e da humanidade mais uma vez. Assim que ela ouviu isso, imediatamente se iluminou e disse: então, isso realmente é uma grande oportunidade. Dito isso, ele rapidamente se afastou. Do lado de fora, a pesada neve caía, e Jian Xinyan gritou de baixo, lembrando-o: você se apresse, não mantenha o santo esperando, ou você perderá a oportunidade. Na montanha de trás, a neve tinha coberto os telhados, mas ainda não dava sinais de parar. Ao pisar em frente à porta, Pei Qianqian caminhou cansadamente de uma distância. Lu Shao Jie lançou um olhar para ela ao ouvir seu chamado, pensando: essa garotinha não parece tão entusiasmada quanto antes. Por que sinto que ela está sobrecarregada de preocupações? Poderia ser que ela esteja enfrentando alguns problemas durante sua adolescência? Pei Qianqian caminhou até ficar ao seu lado, e assim que chegou, a porta se abriu. O santo saiu, e ao vê-la, ambos imediatamente juntaram as mãos e baixaram a cabeça, dizendo: saudamos o santo. Pei Qianqian olhou para as duas pessoas à sua frente com uma expressão vazia, um pensamento lampejou em sua mente: o que está acontecendo? Isso é uma ilusão? Por que parece que a relação entre meu mestre e o tio Lu é tão harmoniosa? Justo quando ela estava prestes a se juntar a seu sênior e a ele, a santa se aproximou dela e disse: siga-me. Pei Qianqian ficou assustada e rapidamente respondeu: sim. A santa levou os dois a uma floresta. Ela se colocou em uma plataforma de pedra, olhou para os dois e disse: subam aqui.
Assim que ambos pisaram na plataforma de pedra, a santa levantou a mão na frente deles e instruiu gentilmente: estendam suas mãos para mim. Embora ambos estivessem um pouco confusos, ainda assim estenderam suas mãos em direção à santa. Assim que ele segurou a mão da santa, a expressão em seu rosto mostrou um toque de perplexidade enquanto pensava: esta mão é tão macia, não está fria de jeito nenhum, na verdade, é um pouco quente. A santa olhou para os dois e disse em um tom sério: fechem os olhos e acalmem suas mentes. Assim que ela terminou de falar, um fluxo de energia verde surgiu de repente, envolvendo os dois. Lu Xiaojie não pensou muito e imediatamente fechou os olhos para sentir tudo ao seu redor. Uma onda de tontura o atingiu, fazendo-o franzir a testa levemente, desconfortável: está balançando demais, parece que estou em uma torre de queda livre. A sensação de estar caindo de uma altura fez Lu Xiaojie abrir os olhos bem grandes, olhando ao redor em assombro. A paisagem diante dele havia mudado. Ele repousou suavemente em uma grande folha. Nesse momento, ele se parecia com uma pequena lagarta na folha, notando o orvalho da manhã ainda presa a ela. Justo quando estava prestes a maravilhar-se com isso, um cardume de peixes transparentes deslizou gentilmente diante de seus olhos. Observando a cena vibrante e pacífica, Lu Xiaojie finalmente percebeu: este é o mundo vivo, está de fato a unidade do céu e da humanidade? A voz mecânica do sistema ecoou de volta para ele: sinta a unidade do céu e da humanidade. Imitação. Ouvindo o lembrete do sistema, ele pensou: então é um reino imitado. Pensando isso, Lu Xiaojie imediatamente se imergiu no espaço, procurando um lugar tranquilo para contemplar. Ele examinou sua volta e refletiu: relâmpago, então esta é a imitação da unidade do céu e da humanidade de Pei Qian. Esse era o mais alto segredo da montanha Xunkyu. Ser capaz de experimentar isso durante a viagem à montanha Xunkyu realmente parecia uma grande conquista. Com tal orientação, o sistema sem dúvida determinaria como uma orientação eficaz. Assim que ele pensou nisso, a notificação do sistema soou no ouvido de Lu Xiaojie. Ele havia recebido uma indicação efetiva do santo. O sistema estava convertendo a recompensa. Ao ouvir o anúncio do sistema, Lu Xiaojie sorriu com satisfação, pensando consigo mesmo: aqui está, me pergunto qual recompensa eu poderei escolher desta vez? Depois de esperar muito tempo, nada aconteceu para surpreendê-lo. Não havia opções. Do lado de fora, o santo olhou para Pei Qian com satisfação. Desta vez, trazer ambos aqui era para ver como a compreensão de Xiaojie se comparava à de Qian. No céu, flocos de neve caíam suavemente. A atmosfera era muito pacífica, mas de repente a cena mudou à medida que pequenos relâmpagos surgiram. Ao ver esse fenômeno, o santo olhou para Pei Qian com olhos orgulhosos, seu rosto se iluminando com um sorriso conhecedor. O fenômeno dos relâmpagos é o poder do céu e da terra de Qian. Ela fez um avanço. Esta é a última vez que Qian a levará ao reino imitado nas 3 oportunidades que ela tem, certo? Uma voz à distância soou, chamando a atenção do santo. Ela lançou um olhar para a pessoa que acabará de chegar e disse: isso mesmo, o que te traz aqui para assistir? A pessoa que chegou era Yin. À medida que se aproximava, lançou um olhar para o fenômeno estranho no céu e disse solenemente: isso não é importante, eu apenas não esperava que a irmã fosse a tais extremos para levar Lu Xiaojie. Isso irá esgotar uma quantidade significativa do seu poder espiritual, e até você ficará cansada com isso. A santa riu, olhando para Yin e respondeu: estou disposta. Ao ouvir sua irmã dizer isso, Yin endureceu, sem fala. Ele olhou para o fenômeno estranho no céu, escuro e pesado, mas está claro que esse garoto desperdiçou a boa vontade da irmã. Acima, no céu, estava nevando e trovejando, um espetáculo de tirar o fôlego. Yin sorriu e lembrou a santa: irmã, olhe para o céu. Ele sorriu friamente e disse: isso prova que, embora Lu Xiaojie tenha sentido a unidade do céu e da humanidade, o poder do céu e da terra não pode avançar nem um pouco. A cena da queda de neve de antes começou a mudar rapidamente. Yin ficou surpreso com as rápidas transformações. A queda de neve parou.
A santa sorriu enquanto observava o fenômeno diante dela e disse: a montanha Chungkyuinbeizhou só tem verão e inverno, o verão é extremamente quente, enquanto o inverno é repleto de vento e neve. A súbita interrupção dessa queda de neve sugere que há mais do que apenas o trovão. Enyin estava suando profusamente, olhando com espanto para esse fenômeno peculiar, dizendo: não pode ser, como aquela pessoa poderia compreender mais com seu cultivo atual? Raios caíam do céu, acompanhados por um rugido estrondoso. Embora Lu Xiaojie tivesse os olhos fechados, permanecia muito calmo, dizendo: esta declaração de Lu Xiaojie imediatamente deixou o santo sem palavras, incapaz de articular uma resposta. Assim que ele terminou de falar, o céu se tornou pesado, e gotas de chuva começaram a cair. Nuvens escuras se reuniram, fazendo com que os olhos de Enyin se videm em choque. As gotas de chuva se tornaram mais pesadas, e a tempestade se intensificou. Neste momento, uma realização brilhou na mente de Enyin, mas a surpresa permaneceu gravada em seu rosto. A chuva pesada caía, misturando-se com os raios, como se estivesse anunciando uma tempestade iminente. A chuva se tornava cada vez mais torrencial, varrendo a espessa neve que antes havia se estabelecido no chão e na vegetação. Esta chuva chegou, apagando todos os vestígios da nevasca anterior, como se aquele lugar nunca tivesse experimentado uma tempestade de neve tão significativa. Este dilúvio também surpreendeu os outros juniores. Eles correram apressadamente para dentro, buscando o abrigo da chuva. Observando esta chuva que só acontece uma vez a cada 1000 anos, muitos começaram a discutir: está chovendo. Por que está chovendo? A montanha Chungkyu nunca experimentou chuva antes. Poderia ser que os céus mudaram suas maneiras? A chuva está tão intensa. Deste lado, Jian Xinyan ficou do lado de fora do corredor, observando a chuva em comum e murmurando: está chovendo muito, a montanha Chungkyu raramente chove, poderia estar relacionado a Xiaojie? Do lado de Lu Xiaojie, ele permaneceu imóvel, sem dar sinais de acordar. O santo, vendo essa cena, teve uma expressão mista de suspeita e preocupação, dizendo: esse garoto não está acordando. Enyin também ficou surpreso, dizendo: mesmo o poder do céu e da terra dentro dele não mostra sinais de movimento. Qian sentiu o reino imitado da unidade do céu e da humanidade, o poder do raio dentro dele foi afastado, causando o fenômeno de trovões e relâmpagos. Mas ele não tem nenhum traço do poder do céu e da terra flutuando nele. Esta não é mais a atração do poder do céu e da terra. Enyin olhou seriamente para Lu Xiaojie. Somente depois de entrar no quinto posto alguém poderia ter um pouquinho de ressonância do céu e da terra. Esse garoto ainda não tinha entrado no quinto posto. Disse pensativamente: esta chuva forte excedeu em muito pequeno. Tal ressonância do céu é algo que nem mesmo ela pode alcançar. O santo cruzou os braços, sorriu para Enyin e provocou: é normal que o Júnior não tenha sucesso, pois você não está despertando atributos. Enyin, incapaz de conter sua irritação com essa observação, respondeu imediatamente com uma réplica mais aguda: irmã, você é a mesma coisa. Ouvindo a resposta de Enyin, o santo deu um passo à frente, sério, para olhar para Lu Xiaojie e disse: isso mesmo, é por isso que deixei ele experimentar o reino imitado da unidade do céu e da humanidade. Ele é muito especial. Olhando para ele calmamente diante dela, o santo pensou secretamente: ele é realmente muito especial e bastante misterioso neste momento. Se ele acordasse, não conseguiria alcançar o nível de ressonância do céu e da terra. Afinal, isso não se trata fundamentalmente de ressonância do céu e da terra, mas de controlar o céu e a terra. Como posso colocar isso? Uma única frase poderia mudar o mundo. Se um dia ele pudesse entrar livremente nesse reino ao despertar, este mundo poderia retornar a um período de renascimento para a humanidade. Em outro lugar, um grupo de pessoas estava encolhido sob a marquise para evitar a chuva. Elas olhavam para a forte chuva e murmuravam animadamente: desde que entrei na montanha Chungkyu, nunca vi uma chuva tão forte antes. Eles disseram: eu sou o mesmo, com essa chuva pesada, deve ser obra de Lu Xiaojie, ele é o despertador de atributo do poder da água, será que ele quebrou algum limite? Isso é estranho, não é? É tão irracional.
Verdadeiramente irracional. Irracional o suficiente para criar um seita, irracional até mesmo para os jogadores. Zhao Xiki olhou em branco para a chuva pesada. O cultivo no quarto rank poderia convocar tal chuva intensa usando o poder da água em seu corpo, era algo que ele nunca tinha ouvido antes. Irritado, ele cerrou os punhos e golpeou o pilar com força. Esse garoto não pode crescer. Neste momento, Zhao Xiki estava pálido, seus olhos revirados de raiva enquanto rangeu os dentes. Eu tenho que fazer algo, caso contrário, quando ele ficar mais forte, mais cedo ou mais tarde ele vai ameaçar o que precisamos realizar. Um breve momento depois, a chuva continuou a cair intensamente, sem sinais de cessar. Pei Qianqian abriu os olhos para sentir os arredores. O reino imitado desta vez lhe rendeu muito. Ela estava muito satisfeita com o que havia ganho, sorrindo com orgulho. Finalmente, posso fechar a lacuna com o tio Lu. Se a situação permanecer estável, pode haver uma chance para um contra-ataque. Antes que ela pudesse sentir-se orgulhosa por muito tempo, a chuva trouxe Pei Qianqian de volta à realidade. Ela entrou em pânico e disse: "Por que está chovendo tão forte?" Pei Qianqian ficou astonada ao ver a chuva torrencial que ocorre uma vez a cada 1000 anos, seus olhos arregalados de surpresa. "Sênior, líder do secta, por que há tanta chuva na montanha Xunkyu nesta estação?" Enyi respondeu friamente: "Está relacionado à pessoa ao seu lado." Ao ouvir isso, Pei Qianqian virou-se para olhar para Lu Shaojie, um tanto incrédula, e disse: "Tio Lu está em meditação e ainda assim pode atrair o poder da água?" Ela imediatamente exclamou em surpresa, mas o poder da água em Tio Lu não mostra sinais de atividade alguma. A santa ao seu lado sorriu para Pei Qianqian e disse: "Qianqian, você deve tentar sentir e aprender com o Tio Lu." As palavras da santa atingiram Pei Qianqian como um balde de água fria jogado sobre sua cabeça. Todos os seus esforços pareceram em vão. Ela inclinou a cabeça, lágrimas escorrendo, pensando angustiada: "Eu já senti tanto. Esta chuva pesada encharcou meu coração. Estou me afastando cada vez mais de tio Lu." Do lado de Lu Shaojie, ele estava submerso em uma vasta piscina de água, que poderia ser descrita como um espaço infinito. A água ao redor é abundante, o céu e a terra são água, as pessoas também são água, contanto que eu tenha um pensamento, a água vai agitar. Espera, essa é a água no corpo humano. Aquelas que estão diante de mim são o santo e Qianqian, sua água não pode tocar na minha? 10 respirações atrás, Lu Shaojie olhou para o círculo do céu e da terra diante dele. A chuva intensa na montanha Xunkyu foi na verdade devido à recompensa do sistema. O céu e a terra se misturavam, brilhando intensamente. Lu Shaojie contemplou isso e sorriu, dizendo: "O céu e a terra se fundiram, esta é a segunda vez que eu obtenho isso. A primeira vez foi quando eu domine a manipulação das forças da água a um nível refinado." Então, ele de repente estendeu a mão para tocar a esfera do céu e da terra diante dele, ponderando silenciosamente: "Mas o que essa segunda vez trará?" Seu rosto mostrava curiosidade, e de repente Lu Shaojie sentiu como se tivesse caído em outro espaço. Ao seu redor havia agora toda a água, e ele pensou: "Tanta água! Este céu e esta terra estão verdadeiramente molhados." Ele afundou mais profundamente, com os olhos fechados, pensando: "Esta água está me envolvendo." A segunda vez que o céu e a terra é para Lu Shaojie criar chuva para a montanha Xunkyu, quase varrendo completamente a água no santo interior. Neste momento, Lu Shaojie estava sendo tratado pelo santo. Enyin olhou para seu rosto, viu que ele estava melhor e disse: "Ele está acordado, vamos." O santo sorriu levemente para Lu Shaojie e respondeu: "Então você deve se apressar." Talvez em alguns segundos, ele abrisse os olhos. Enyin calmamente virou a cabeça de volta: "Eu discuti isso com o grande supremo ancião e os outros, e estamos nos preparando para fazer uma exceção para que ele veja Xunkyu uma vez." O santo não demonstrou surpresa e respondeu: "Oh, está começando a chover mais forte." Os três rapidamente ajudaram Lu Shaojie e foram para longe. Lu Shaojie estava lentamente abrindo seus olhos neste momento e de repente percebeu que estava segurando as mãos de outra garota, pensando silenciosamente: "De fato, muito suave." A garota de repente soltou sua mão na frente do santo.
Lu Xiaojie juntou as mãos e inclinou a cabeça em agradecimento. A unidade do céu e da humanidade é verdadeiramente milagrosa, eu compreendi. O santo sorriu gentilmente e respondeu, eu também compreendi. Nesse momento, Pei Qianqian estava ao lado de Lu Xiaojie, dizendo animadamente, Tio Lu, o que você finalmente compreendeu? Como você pode criar chuva? A montanha Xunqiu nunca viu chuva no inverno. Lu Xiaojie apenas sorriu, exibindo uma expressão relutante em responder. Pei Qianqian perguntou com o rosto em branco, esse sorriso misterioso, o que você realmente entendeu? Lu Xiaojie continuou a sorrir nervosamente, forçando-se a pensar, eu agarro um fio, depois acrescento um, e mais outro. Você entende essa explicação? O santo, notando os dois conversando, se aproximou e respondeu, isso significa fazer como você diz. Pei Qianqian exclamou de repente, o quê? Lu Xiaojie olhou para o céu e respondeu, quando ainda estava sóbrio, eu não conseguia fazer isso. Agora, foi graças à ajuda do santo, mas minhas habilidades no céu e na terra. Ele hesitou, e então continuou, de fato se tornaram muito mais fortes. Lu Xiaojie olhou para o céu, que agora realmente estava claro, e as montanhas eram majestosas, essa chuva deve parar agora. A imagem de Lu Xiaojie apareceu subitamente no céu. Diante de Pei Qianqian, ela inconscientemente olhou para cima e permaneceu em silêncio, congelada por um longo tempo. O santo aproximou-se dele e disse, o líder do secto chegou aqui e, antes de partir, mencionou para mim que lhe desse alguns dias para ver Xunqiu, nesse momento, alguém será enviado para informá-la. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie abaixou a cabeça e expressou sua gratidão. Ele uniu as mãos e disse, obrigado, líder do sectário, então me retiro agora. Então, ele de repente subiu alto no céu a grande velocidade. Os dois olharam para cima na direção para a qual ele havia ido, com olhares distantes.